Eu quero considerar com vocês o Salmo de número 126. Esse Salmo, irmão, ele é o resultado, veja bem, ele é o resultado de uma libertação do cativeiro. Porque Nabucodonosor, ele levou as pessoas saudáveis, os jovens, mulheres saudáveis, ele levou para a Babilônia. E deixou lá em Israel pessoas velhas, doentes, aquelas pessoas que não teriam nenhuma condição de trabalhar, de fazer alguma coisa para o reinado da Babilônia. Acontece, irmãos, que eles ficaram na Babilônia mais de 70 anos. Tanto que Daniel, quando estava orando e meditando na palavra de Deus, ele achou lá em Jeremias que o tempo do cativeiro era 70 anos, já havia passado. Por isso ele começou a jejuar. E no 21º dia de jejum, o anjo aparece para ele e diz que no primeiro dia que ele começou a buscar, com oração, com jejum, veio a ordem, mas teve uma guerra espiritual muito grande ali na Babilônia. E Deus enviou o quê? O guerreiro, né? Miguel, para lutar ali, para colocar na cabeça do Ciro, né? Mudar o pensamento do Ciro para que houvesse a libertação, para que a promessa de Deus se cumprisse. Aí eles voltam, irmão. Muitos não voltaram, não. Muitos ficaram lá na Babilônia. Estava muito bem, estava comendo, bebendo. Como que eles iam enfrentar aquela situação, né? Mas muitos voltaram. E esse salmo, ele vai mostrar a situação que esse pessoal que voltou encontrou. Olha bem aqui o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eram como os que estão sonhando. Eles não iam acreditar de maneira alguma que eles voltariam para a sua terra. De jeito nenhum. Então ele estava como que sonhando. Aqui no versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as ações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então, o cumprimento de uma promessa. Estava lá em Jeremias, né? Cumprimento da promessa que Deus ia trazê-los novamente. Depois de 70 anos, Deus ia trazê-los novamente. E as pessoas que desejaram isso, né? Muitas pessoas que foram para a Babilônia morreram lá, né? Foram lá com 20 e poucos anos, 30, morreram por lá. Muitos que voltaram nasceram na Babilônia também, não é? E aqui no versículo 3 diz assim: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Somente uma intervenção de Deus poderia tirá-los da Babilônia. Somente uma intervenção de Deus, eles poderiam sair de lá. Mas nunca esqueça, irmão, de uma coisa: Deus sempre tem alguém para usar para que o milagre aconteça. Nunca esqueça, irmãos, as pessoas que Deus usou para realizar milagre na sua vida. Às vezes você vê testemunho, não é? Ah, eu coloquei na mão de Deus, né? Uma jovem que não podia ter filho. Eu vi a publicação dela no Face. Eu não tenho Face, mas eu vi a publicação dela. Ela não poderia ter filho e ela disse simplesmente o seguinte: não, eu não podia ter filho, mas você coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus, Deus não vai agir diretamente. Deus vai dar um servo, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para realizar os milagres dele aqui na terra. E Deus usou quem? Primeiro, Jeremias, para profetizar que era 70 anos. Segundo, Daniel, para gerar aquela promessa. Então, irmãos, nunca seja ingrato com as pessoas que Deus usou para realizar um milagre na tua vida. Entendeu? É bom você sempre lembrar disso. Que Deus usou aquela pessoa para te curar, para te libertar, para te conduzir à salvação, batismo no Espírito Santo e tantas outras coisas. Porque isso é ingratidão, não é? E é muito fácil, tem pessoas que eliminam: não, Deus fez. Deus fez através de.
Sempre é assim, irmão. Deus faz através dele. Então, eu quero aqui colocar duas pessoas que Deus usou tremendamente para que essa promessa cumprisse na vida dele. Primeiramente, Jeremias, que escreveu e profetizou. Segundo, Daniel, que gerou aquela profecia, aquela promessa. Certo? Então, eles entenderam mesmo que foi uma operação de Deus, e foi mesmo. Só Deus para mudar a cabeça do Ciro e para convencê-lo de libertar aquele pessoal para voltar à sua terra prometida. Olha aqui o versículo 4. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Então, por quê? Porque muitos voltaram, mas muitos não voltaram. Muitos não queriam sair de lá, porque eles estavam muito bem, eles estavam trabalhando, eles estavam comendo, não tinha miséria. E quando eles pensaram em voltar para a terra prometida, eles iam ver o quê? Terra que não prestava, tudo abandonado, tudo seco. É complicado. E eles estavam até orando para outras pessoas voltarem, como as correntes do sul. Porque tem um período que passa seco, irmão, mas aí chega o período das águas, chega o período do inverno, derrete neve, ali o Monte Hermon ali, você vê ele na época do inverno, agora em janeiro, por exemplo, dezembro, janeiro é inverno lá, aquilo gela, e aí vai derretendo, e né, o Monte Hermon, debaixo do Monte Hermon ali, irmãos, é a nascente do Rio Jordão. Então ele estava ali sabendo que ia acontecer aquilo. Aqui no versículo 5, irmãos, você vai compreender algo tremendo, irmão. Os que semeiam em lágrimas, com cântico de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilos, trazendo consigo os seus molhos, o seu fruto. Esses dois versículos aqui é fundamental para nós entendermos um princípio divino, irmão. Eles chegaram lá, irmão. A terra não tinha condição nenhuma de receber semente. Tudo abandonado, irmão. Tudo abandonado. Eles tinham semente para plantar. Eles trouxeram semente. Mas olha a luta deles. Se nós plantarmos, essa semente pode morrer. Por causa do solo, por causa de muita coisa. Se nós não plantarmos, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Porque nós vamos comer toda a semente. Planta ou não planta? Essa era o que estava na cabeça dele. Então, eles semearam com lágrimas, orando a Deus. Senhor, olha que solo terrível isso aqui. Mas o Senhor é o Senhor dos milagres. É o Senhor que faz. É o Senhor quando promete, faz. Você acha que Deus ia libertar esse povo ali da Babilônia, com tantas promessas em Jerusalém, com a vinda de Jesus Cristo para Jerusalém, com tantas promessas de Deus ali para aquela terra? Você acha que Deus não ia cumprir a promessa? Mas muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as circunstâncias. E o inimigo, irmãos, ele tem a tendência, e ele faz isso, de mostrar para você as circunstâncias. Ele quer desidratar você. Ele começa a colocar no seu coração, na sua mente, assim, você vai se lascar, isso não vai dar certo. Olha só, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Você vai perder o seu tempo e tudo que você tiver, você vai perder. Essa é a mensagem do demônio. A mensagem de Deus é essa: confia. Se eu prometi, eu faço. Você compreende? Independentemente da circunstância, você não pode ficar olhando para a circunstância. Você tem que voltar os seus olhos para aquele que prometeu e vai fazer. Independente da situação que você está vivendo. Independentemente do ambiente que você está agora. Você tem que olhar para Deus e confiar nele. É aqui que muitos desistem, irmão. É nessa linha aqui, irmãos, que muitas pessoas, quando começam a olhar para o problema,
e deixar de olhar para aquele que resolve todos os problemas. É essa linha tênue aqui, irmãos. Aqui muitas pessoas abandonam, muitas pessoas olham para trás, muitos ficaram lá na Babilônia. Por quê? Porque eles olharam e falaram, não vou, eu vou perder meu tempo, eu estou muito bem aqui. E quantas pessoas... E morreram lá na Babilônia. E quem morre na Babilônia, irmão, é uma figura. Quem morre na Babilônia, morre no território do diabo. Está com o demônio. Então aqui, irmão, eles saíram, irmão, semeando com lágrimas. Mas também, irmão, com cântico de júbilo. Eles creram que ele estava ali semeando, chorando, buscando ao Senhor, profetizando. E aquela lágrima, aquele choro, na verdade, foi o adubo. Foi o que molhou aquela terra, foi o adubo espiritual que fez com que nascesse aquela semente. Fez com que o sol, irmão, não queimasse aquela semente. Porque você sabe, se você plantar uma semente numa terra quente, seca, ela vai queimar, não vai nascer. Por isso que as pessoas plantam depois da chuva, depois que regou, mas não é o caso deles. Então, irmão, o que nós aprendemos com isso? Nós temos que plantar, irmão, independentemente do solo. Se Deus mandou, a gente faz. Eu tenho que confiar nas promessas de Deus. Então hoje você vai levantar a tua cabeça, você que está desanimado, você que está olhando assim a circunstância, você que está olhando, meu Deus, parece que está tudo fechado. Não olha para isso, não. Para Deus não há portas fechadas. E se tiver, Ele abre. E as portas que precisam ser fechadas, Ele fecha. O seu olhar tem que ser para Deus. Você tem que ter aquela confiança, aquela fé dizendo, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Parte para cima. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. E aqui, irmão, eles tinham plena convicção, né? E profetizaram que eles voltariam com cântico de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Novamente aqui no verso 6 ele diz, aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo o seu molho. Olha a circunstância que eles plantaram essa semente. Agora eu quero levar para a sua vida. Você está doente? Você está desempregado? Você está desanimado? Isso aí faz parte do diabo. Ele quer fazer isso mesmo. São obras da carne. Ele quer fazer isso mesmo com você. Ele quer desanimar, ele quer que você desista. Lógico. Ele quer que você deixe de fazer as coisas de Deus. Ele quer ver você sofrer. Tem muitas pessoas, irmão, que são filhos de Deus, batizados no Espírito Santo, mas vivem o maior sofrimento aqui nessa terra. Não é verdade? Então veja bem. Você tem que crer no Senhor. Qual semente que você precisa semear? Essa semente aqui era para plantar, para ele escolher. Mas qual semente? De repente é a semente da cura, é a semente do emprego, é a semente da transformação da sua casa, dos seus filhos e por aí afora. Agora, não tem como você colher se você não plantar. Tem pessoas que querem ser abençoadas financeiramente, mas não planta. Como que você vai colher aquilo que você não planta? A Bíblia, né, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele fala o quê? 2 Coríntios 2, 9, ele fala o quê? Ele fala que o valor que você leva para a igreja são sementes. E tem pessoas que ficam nessa mesma condição aqui. Se eu der, vai faltar. Mas acontece que se você planta, você colhe. E aí o inimigo diz, faça isso não. Faça isso não. Por quê? Porque ele é contra. Primeiro a obra de Deus. Ele não quer que você confie em Deus. E como o diabo quer armar estruturas de dúvida, incredulidade, ele faz justamente isso. Concluindo, independentemente de circunstâncias, mesmo que você olha, está tudo fechado,
Não fica olhando para as circunstâncias. Olhe para Deus, que vai mudar toda essa circunstância. Você pode até plantar com choro, com lágrima, mas eu tenho certeza absoluta, pela palavra de Deus, que você vai voltar alegre, cantando, feliz e com resultado. Amém? Tenha um ótimo domingo. Você, sua família, vá para a igreja, vai estudar a palavra, vai orar, vai participar, né? Participe de todos os projetos da igreja, porque é por aí. Esse é o caminho de Deus para você. Amém.